E eu acho que a gente vai entrar num embate do tipo, se você tiver que tributar dividendo, vai ter que ter uma compensação. No mercado americano, o que acontece? Como os dividendos são tributados em 30%, muitas empresas fazem processo de, em vez de distribuir dividendos, fazem processo de recompra de ações, né? Que acaba concentrando mais os acionistas, acaba tendo mais lucro por ação também. Você acredita que essa movimentação pode acontecer? Teve esse rumor, né, de que o dividendo seria tributado. Acredito que pode ser que aconteça de novo, isso daí entre no radar. E o que você acha que mudaria, assim? É uma hipótese que vai crescer com bastante força, eu acredito, nos próximos anos, né? O governo vai ter que fechar a conta de alguma maneira. O que a gente tem que pensar é o seguinte: tributar o dividendo sem a gente repensar todo o nosso sistema tributário é um grande erro que pode, inclusive, culminar em um efeito reverso, em você ter uma queda da arrecadação, né? Por que eu digo isso? Obviamente, os agentes econômicos sempre vão se mover de maneira a pagar os menores impostos possíveis. Então, grandes empresas que têm capital aberto, têm condições de pagar um excelente tributarista ali para pensar na gestão, né, dos seus tributos ali, de que maneira eu vou pagar menos imposto e continuar remunerando meu acionista, né? A gente tem que lembrar que um grande diferencial entre bolsa americana e bolsa brasileira é que lá você tem um contingente de empresas, corporations, muito maior do que a gente tem aqui. Inclusive é bastante comum, né? Você tem empresas que não têm controle definido. Então você tem ali uma base acionária bastante pulverizada. Geralmente esse tipo de base acionária prefere que os ganhos sejam transferidos para ganhos de mercado. Geralmente são fundos institucionais, enfim, que não se importam muito com o fluxo de dividendos. No Brasil é justamente o contrário. Você tem boa parte das empresas com controle, com um capital definido. Então isso tem um dono. Então, não só eu, pequena investidora, mas esse dono vai cobrar a sua remuneração. E ele vai encontrar alguma maneira de fazer isso. No Brasil, vocês sabem, o Brasil já teve a tributação de dividendos. O que acontecia, a gente tinha bastante fluxo de bonificações de ações também. Então, era muito comum antigamente, até a década de 90, enfim, 95 foi extinguida a tributação dos dividendos. A tendência é que, concordo contigo, haja cada vez mais programas de recompra e também via bonificação, né? Mas eu não acho que as empresas vão deixar de pagar dividendo. E eu acho que a gente vai entrar num embate do tipo, se você tiver que tributar dividendo, vai ter que ter uma compensação no imposto de renda das empresas, porque assim, ninguém aguenta mais um aumento de carga tributária, né? Seria muito prejudicial para o crescimento do país, enfim. Isso seria uma bola de neve muito negativa, né? Na inflação, enfim, uma bolha que pode estourar. Então, eu acho que vai ser uma briga boa, mas que, sem dúvida nenhuma, tem chance sim de acontecer, né? É um governo muito mais proativo nesse sentido, né? Que vai ter que pagar as contas, mas acho que não vai ser sem briga, não, viu? Acho que... tem congresso aí pra brigar, né? Quem cair, vai cair atirando. Acho que vai ser uma briga bem preocupante, assim, nesse sentido. Mas, olhando a proposta que foi feita anteriormente, que também não era boa, que era justamente você só dar um martelaço lá de 15% nos dividendos, basicamente o que aconteceria na prática para o investidor é que seria extinguido o juros sobre capital próprio e todos os dividendos se transformariam em JCP. Então, na prática, para quem é investidor, em parte dos seus proventos, você já é tributado na fonte. Era isso que ia acontecer na prática, não ia mudar. Não acredito que a estratégia iria morrer, até porque ela existe hoje em todos os lugares do mundo. Então, você tem também boas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos, que inclusive são as empresas que estão também, assim como aqui no Brasil, estão se destacando mais durante esse ano, né? Estão apanhando menos, pelo menos. Então, eu acho que a estratégia, tenho certeza, estou convicta disso, de que a estratégia não morre, mas, obviamente, você vai ter um sócio a mais ali comendo alguma parcela da sua distribuição de dividendo, né? Mas, de novo, eu acredito no potencial, na criatividade das empresas de remunerar o seu acionista. Acho que a bonificação também é uma excelente maneira de fazer isso. Se transferir para JCP também, você vai continuar pagando imposto do mesmo jeito, só vai mudar quem é que faz o pagamento do imposto, exatamente, né? Só vai mudar quem faz o pagamento do imposto, exatamente. Então, acho que na prática não vai mudar muita coisa no dia a dia do investidor.